Então não é verdade que as nossas lutas não terão fim. Porque Deus está o tempo todo movendo o cenário e movendo os acontecimentos para que depois da tempestade venha a bonança. E sempre é assim. A terceira verdade e última que nós aprendemos nesse texto é que não estamos sós. Deus termina dizendo para Elias o seguinte: preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante do Deus Baal, ou diante de Baal, que não é Deus. A terceira lição que a gente aprende na tempestade é essa: não estamos sós. Não estamos sós. É por causa do medo que Elias declarou duas coisas. E é por causa do medo que também nós declaramos as mesmas duas coisas. Primeira coisa que ele diz: eu quero morrer, porque eu sou o único que estou tentando fazer o que é certo e ninguém segue o que eu estou dizendo. Eu quero morrer porque eu sou o último dos profetas. Não tem mais profeta? Não terá mais profeta? O profetismo acabou comigo. Mas como? Como é que acabou com você? Depois você vai para os livros dos profetas: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Como assim eu sou o último? Claro, ele não tem dimensão do futuro. Ele está olhando o momento, o retrato, a foto, a selfie do instante. E quando nós temos medo, nós só vemos o quê? O instante. O retrato, porém, não é o que nós temos que ver. A selfie não é apenas o que nós temos que enxergar, como se aquilo fosse o fim determinante. Não houvesse nada depois. Por quê? É claro que Elias não soube da existência de Isaías, Jeremias e os outros. Não soube, ele foi arrebatado antes deles. Mas logo de imediato, sabe o que Deus falou para Elias? Elias, você não é o último profeta, não. Eu já escolhi Eliseu, o teu ajudante. É ele que vai ser teu profeta, ou vai ser profeta no teu lugar. Meu profeta. Segunda coisa que Elias diz, por causa do medo, e que nós dizemos por causa do medo, é essa frase: eu sou o único fiel que sobrou. Significa, eu sou o único que ainda crê. Eu sou o único ainda que serve a Deus. Eu sou o único ainda que teme a Deus. Não. Não é verdade. Mas o medo cria essas falsas crenças. Porque Deus fala para Elias: Elias, não é você que controla quem crê em mim. Eu ainda tenho 7.000 fiéis em Israel. 7.000, não é nem 7. É 7.000. Por que Elias está pensando desse jeito? Por uma razão. Nós não enxergamos a realidade quando o medo nos assalta. Nós não enxergamos a realidade quando o medo nos assalta. A nossa mente, nessas horas, cria fantasias. Fantasias. Nossa mente cria o pior cenário. Se nós estamos vendo algo ruim, nós dizemos: fique tranquilo, vai piorar. A nossa mente diz isso. Você acha que está ruim? Vai piorar. A nossa mente diz isso. Porque Elias está pensando assim: se eu morrer, pelo menos acaba tudo. Não é? Tudo acaba bem se eu morrer. Ele pede a morte. Só que eu imagino Deus falando com Elias assim, carinhosamente: Elias, para de ser dramático. Para de ser radical. Você está tão dramático hoje. Deus conhece a gente como pai, né? Deus está dizendo para Elias: calma, você está fazendo drama. Tempestade em copo d'água. Não é a sua morte que vai mudar as coisas, Elias ouviu de Deus. Não é a sua morte que vai fazer Jezabel deixar de ser ameaça. Não só para você. Vai ter outro profeta, ela vai ameaçar também. E pior, hein? Se você morrer,
se eu te levar morto, o que a Jezabel vai pensar? Está vendo como Baal é poderoso? Elias matou meus profetas, Baal matou ele. Ela ia dizer, olha lá, olha só, Baal existe. Ele matou o profeta. Por isso que Deus disse, olha, não precisa ser dramático não. Eu sei como fazer as coisas. E eu acho que Deus fala a mesma coisa para nós. A segunda mentira que a nossa mente imagina nessas horas é dizer, como Elias falou, isso aqui só está acontecendo comigo. É só comigo que acontece. Você já nos falou isso? Já nos pegou pensando assim? Essas coisas só podiam acontecer comigo, né? Parece que eu sou carimbado. Parece que eu sou... E aí tem pessoas que usam aquela famosa frase. Me pegaram para Cristo, né? Então acontece, mas agora me pegaram para Cristo, me pegaram para Cristo, me pegaram para Cristo. A gente fala isso com uma besteira, essa besteira tão imensa, né? E a gente acha que isso só acontece comigo. Nós temos a impressão que ninguém no universo atravessa a mesma luta que nós atravessamos. Isso é verdade? Não, é falso. O nosso problema, seja qual for, o nosso problema é muito mais comum do que nós imaginamos e se repete em muitas outras vidas, em muitas outras sociedades, em muitas outras clãs, famílias, culturas. 2 textos eu quero mencionar para provar isso para você. Que o que nos acontece é tão normal em qualquer outra situação, qualquer outra clã, tribo, etnia ou família. Pelo menos cristã. Porque os textos que eu vou citar não estão dizendo isso para não cristão, estão dizendo para cristão, para aqueles que seguem Cristo. Olha o que Pedro, o apóstolo Pedro, diz na sua carta. Permaneçam firmes contra o diabo, sejam fortes na fé. Lembrem-se. Olha a palavra que ele usa. Lembrem-se. Seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos que vocês. Meu objetivo ao escrever isso é encorajá-los, dar-lhes coragem e garantir que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nessa graça. Quem é que foi que disse, a minha graça te basta? Senhor, tira esse espinho de mim. Pedi isso uma vez, pedi 2, pedi 3. Senhor, tira esse espinho de mim. Calma. A minha graça te basta. Meu poder trabalha na fraqueza. Mas eu quero repetir o que Pedro diz aqui, no começo. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então não é verdade? Isso só acontece comigo mesmo. Não é. É muito mais comum do que você imagina. É que tem uma coisa, crentes não falam dos seus problemas. Por vergonha? Por medo de serem censurados? Por medo das pessoas dizerem, você não é crente, você não tem fé. Falta orar, vai jejuar mais, vai ler mais a Bíblia, vai orar mais. Tem medo de serem recusados? Então engolem. Infelizmente. Só que a Bíblia diz para a gente, orem uns pelos outros, né? Para que sejam curados. Por quê? Porque é comum. É comum a todo mundo. O segundo texto que eu queria lembrar, para combater essa ideia, isso aqui só acontece comigo, é de Paulo. 2 Coríntios. Ele diz, louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todo encorajamento. Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros
quando eles passarem por aflições. Olha o que Paulo está dizendo para nós. Primeiro, o fato de que o nosso Deus é Deus de encorajamento. Deus nunca vai dizer uma coisa para deixar você lá embaixo. Deus nunca vai dizer para você, está ruim? Vai ficar pior. Nunca ele vai dizer isso. Deus vai dizer, eu vou te tirar disso. É Deus de encorajamento. Paulo diz. Segunda coisa, Deus nos encoraja não em algumas aflições, em todas. Todas. E você acha que Deus ia encorajar você para criar falsas esperanças em você? Não, Deus não é disso. Porque Deus nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com esse encorajamento que Ele nos deu, possamos encorajar outros que passarem por aflições. Olha como é que Deus trabalha. Você estava num péssimo momento, Deus falou com você, te encorajou e usou uma pessoa que estava passando por aquela situação que você acabou de passar, para dizer, olha, isto, vamos orar, e etc. Aquele irmão que falou aquilo, venceu aquela dificuldade. Estava na sua vez de passar por aquilo, você passou por aquilo. Deus te encorajou, Deus falou com você, repetiu N vezes para te encorajar, e você saiu. Para quê? Porque daqui a pouquinho, não vai demorar, Deus vai mandar alguém que está passando pela mesma situação que você passou. E é assim que Deus age, queridos. Você já deve saber que é assim. Às vezes você vai ser chamado para conversar com alguém numa situação que você já passou. Por que Deus faz isso? É assim que ele funciona, o seu encorajamento, melhor dizendo, funciona. Significa que todos nós passamos por todo tipo de coisa, mas o Deus que nós servimos e cremos nos encoraja para que possamos encorajar uns aos outros. Em resumo, não estamos nós apenas sós na dificuldade, nunca. Por isso é que tem igreja e por isso que tem a comunhão com os irmãos. Porque por meio disso nós podemos compartilhar um com o outro, orar um pelo outro e atravessar juntos a mesma situação até que Deus remova aquela situação. E conforme for o caso, como Paulo diz, alegrar com quem estiver alegre ou chorar com quem chora.